consigo. Será que dá pra ocultar esse negócio aqui? Beleza. Estão vendo os slides, crianças? Sim? Tá, beleza. Tá, então a gente faz agora um bloco de 3 aulas de mecânica celeste. A primeira delas a gente falando sobre os movimentos da Terra. Antes da gente começar, a gente fala um pouquinho do nome que a gente que esses astros maiores que giram em torno do Sol, eles vão receber o nome de planetas. Por quê? Muita gente confunde essa nomenclatura de planeta achando que significa, tem alguma coisa a ver com ser plano, né? Planeta, portanto, é plano, tá? Isso é uma incompreensão da origem da palavra, tá? De onde é que vem a palavra planeta, tá? A palavra planeta vem da expressão grega planan ektas, tá? O que significa planan ektas? Para você entender o que é planan ektas, você tem que entender o que significa ektas, né? As ektas são as estrelas, tá? Chamadas estrelas fixas, aquelas estrelas, né? Aqueles pontinhos que estão brilhantes no céu, que não mudam a sua posição relativa ao longo do dia ou ao longo do ano, né? A posição relativa deles, né? A posição no céu, sim, né? Ela vai mudar. Mas a posição relativa entre eles, ou seja, as distâncias mais ou menos que elas retêm entre si, isso não muda, tá? Então essas eram as chamadas estrelas fixas, tá? Esses pontinhos brilhantes aí são as estrelas fixas, tá? Mas tem algumas estrelas que elas se movimentam, tá? Algumas estrelas que elas vão elas vão mudar a sua posição em relação ao céu. Então, tem hora que ela tá antes da Lua, tem hora que ela tá depois, né? Isso vai variando aí ao longo dos dias, ou ao longo dos anos, ou ao longo de vários anos, você vai percebendo essa mudança na posição delas, tá? Então, essas estrelas que mudavam a sua posição, elas vão receber o nome de estrelas errantes. Ou seja, o que significa errante? Aquela que não tem um caminho certo, aquela coisa que está se movendo. Tá? Então, são as estrelas que se movem. Então, a gente tinha as estrelas fixas, que eram as ectas, e a gente tinha as estrelas que se moviam, que eram chamadas planan ectas, as estrelas errantes, tá? Então, essa expressão planan ectas, na língua portuguesa, vai significar planeta, tá? Então, a palavra planeta não tem relação com ser plano. A palavra planeta, a origem dela quer dizer astro errante, tá? Essa noção da esfericidade da Terra, no Ocidente, a primeira proposta dela foi feita pelo Pitágoras, no século VI a.C., tá? Com base em quê? Claro que a gente não tinha também nenhuma prova, né? O Pitágoras não tinha, o Eratóstenes não tinha nenhuma prova da esfericidade da Terra, mas julgavam que era uma ideia bastante razoável. Com base em quê? Primeiro, nessa própria noção de figura perfeita, né? A busca que o Pitágoras tinha de formas geométricas perfeitas. Então, ele considerava a esfera como uma forma perfeita, né? Não tão perfeita quanto o triângulo, né? Os gregos vão louvar muito mais o triângulo, mas a esfera não fica atrás, tá? O que tem de interessante na esfera, né? É a região, né? Uma figura formada no espaço, em que todos os pontos de uma superfície estão equidistantes de um mesmo ponto que nós chamamos de centro, tá? Então, é uma figura, a esfera seria uma figura perfeita, mas tinha algumas evidências do mundo prático também, tá? A sombra produzida nos eclipses lunares, tá? A gente percebia, né, que a sombra que a Terra vai fazer sobre a Lua, ela não é plana, né? Ela tem uma curvatura. Então, isso seria um indício de que se uma coisa faz sombra curva, então essa coisa é curva, né? Não seria plana, tá? E o progressivo desaparecimento dos navios no porto a partir de baixo,
Então, você olhando no porto, conforme você vai, o navio vai se afastando, ele não vai ficando menorzinho, né? Que é o que aconteceria se você tivesse sobre um terreno plano, né? Ao longo do distanciamento, assim, você vai vendo ele como se ele estivesse baixando, né? Como se ele estivesse afundando, né? Ele vai desaparecendo por baixo, tá? Então, você só consegue perceber isso, obviamente, em grande distância, né? Assim, em escala pequena, assim, do nosso cotidiano, vai passar essa impressão de estarmos sobre um plano, né? O problema é que a gente não vive, a gente não tem essa noção de grande escala, né? Você considerar o planeta como uma coisa maior, tá? Mesma coisa os navios se aproximando do porto, né? Você vai vendo que a terra firme, ela vai surgindo a partir de cima, né? Você vai vendo a parte mais alta, assim, da terra firme, para depois você ver a parte mais baixa, o que também, né, seria o mesmo efeito, né? A recíproca do movimento quando você está se afastando do porto, tá? Então, seria essa a origem da palavra planeta, né? Você ter uma estrela errante, tá? O heliocentrismo também não é uma ideia tradicional na história da humanidade, tá? Então a gente vai ver aqui como foi que ele surgiu. A gente discutiu um pouquinho isso na aula passada sobre a história do Copérnico, do Giordano Bruno e do Galileu, como foram as vidas deles. Agora a gente fala com relação ao desenvolvimento científico da hipótese. Então a gente vivia sob o paradigma geocêntrico, que é a ideia de que todos os astros giravam, os astros errantes, no caso, eles giravam em torno da Terra e no final, né, na última fronteira do universo, a gente tinha a esfera das estrelas fixas. Então, uma fronteira do espaço onde as estrelas ficavam pregadinhas ali, né, e em volta não tinha mais nada, né, seria um terreno totalmente escuro. Ok, né, dava pra gente explicar, né, vários movimentos dos astros sob esse sistema geocêntrico. Mas conforme a gente vai avançando nas explicações, a gente vai encontrando algumas dificuldades com relação a esse modelo. Tá? Já na Grécia Antiga, a gente já conhecia esse tipo de dificuldade, e aí o Ptolomeu vai institucionalizar, né, vários outros propuseram antes dele, mas a gente vai ter a institucionalização de algumas correções ao modelo geocêntrico. Tá? O principal problema que o modelo geocêntrico apresentava era com relação ao movimento retrógrado dos planetas. Tá? O que significa movimento retrógrado? Todos os planetas, eles vão fazer uma trajetória, né, que vai acompanhar a trajetória da Lua. Então, a Lua também, assim como o Sol, ela vai nascer no quadrante leste e vai se pôr no quadrante oeste. Não exatamente na mesma posição do Sol, mas mais ou menos por ali. Então, os planetas, eles também fazem essa trajetória. Eles vão se movendo ao longo do ano de oeste para leste, grosso modo. Tá? Então, cada dia você vai ver ele avançando um pouquinho, né? Ele vai nascendo, né, no oeste. Cada dia você vai vendo ele, observando no mesmo horário, você vai vendo ele, né, avançando um pouquinho mais para leste. Ok, só que sempre chega uma época do ano, isso para cada planeta, isso varia para cada planeta, sempre chega uma época do ano que ele começa a voltar. Sabe, ele está indo de oeste para leste, né? Ele começa a voltar para leste em algum momento do ano. Tá? A gente tem aqui um esquema mostrando qual seria a trajetória do planeta Marte. Tá? Ele é bem fácil de ser visualizado, porque ele tem uma cor mais alaranjada no céu, aparece uma estrela mais alaranjada e com brilho bem forte. Então dá pra gente visualizar bem fácil. Então qual seria a posição, né? Então Marte está andando aqui, né? Eles vão passando ali mais ou menos pelas constelações zodiacais no céu. Então aqui na posição, no dia 11 de outubro de 2009, né? Marte é avistado entre as constelações de Gêmeos e Câncer. Beleza. No dia 20 de dezembro de 2009,
Marte é avistado entre as constelações de Câncer e Leão, ou seja, ele está fazendo essa trajetória aqui em linha reta. No dia 31 de janeiro de 2010, ele está voltando. E no dia 6 de março de 2010, ele está praticamente na mesma posição que ele estava em outubro de 2009. Então ele faz que vai indo no céu e começa a voltar e depois ele segue viagem. Aí de novo aqui no dia 13 de junho de 2010 ele está na constelação de Leão. Tá? Então isso era uma grande dificuldade da gente entender como é que funciona, como é que se processa o movimento dos planetas em torno da Terra. Tá? Então, a gente entenderia, né, eles dando a volta em torno da Terra, assim como o Sol faria, né, uma volta simples em torno da Terra. Mas por que diabos eles fazem esse movimento retrógrado? Por que eles fazem essa laçada aí em volta, tá indo de oeste para leste, volta para leste e depois ele continua a ir para oeste de novo. Tá? Isso vai ser complicado para alguns outros planetas, né, principalmente Mercúrio, Vênus, Saturno, vão oferecer mais dificuldades ainda nessa interpretação. Tá? Uma explicação que foi proposta diante do geocentrismo, para você salvar o geocentrismo, é de que os planetas não giram em torno da Terra, especificamente. Tá? Eles giram em torno de um ponto imaginário e é este ponto imaginário que descreve uma órbita em torno da Terra. Da seguinte forma, você teria aqui o esquema, o azulzinho aqui é a Terra, o amarelinho é o Sol e esse verdinho aqui seria um planeta interno. O que nós entendemos por planeta interno? São os planetas que nós conhecemos hoje como estando entre a Terra e o Sol, que são Mercúrio e Vênus. Tá? Aqui, do lado direito, você teria também a mesma coisa, né? A Terra no centro, o azulzinho, o Sol dando a volta em torno da Terra, e um planeta externo, que são aqueles que estão depois da Terra, Marte, Júpiter e Saturno, que eram os que eram conhecidos na antiguidade. Tá? Então era assim que é o movimento deles. Os planetas desenvolvem um círculo imaginário em torno do ponto. Um círculo não, né? A órbita deles é um círculo em torno de um ponto imaginário que, por sua vez, dá a volta em torno da Terra. Tá? Então, essa trajetória, que na verdade é em espiral, né? Não seria circular essa trajetória dos planetas em torno da Terra, essa trajetória em espiral, ela é chamada de epiciclos. Tá? Então, isso explicaria, dentro do sistema geocêntrico, por que você tem o planeta fazendo um movimento retrógrado. Então, presta atenção aqui na figurinha dos planetas internos. Tá? Então, quando o planeta está do lado de fora da órbita que o ponto imaginário descreve em torno da Terra, ele faz o movimento de avançar, ele está acompanhando o movimento do Sol, ele está indo de oeste para leste, ou de leste para oeste, né, no céu. Quando ele está para dentro, a imagem que você vai ver dele no céu é ele fazendo o movimento retrógrado. Deu para enxergar? Tá? Mesma coisa para o planeta externo. Tá? Então, quando ele está do lado de fora da sua órbita, da órbita do ponto imaginário, né, no caso, ele parece que ele está avançando, ou seja, ele está acompanhando o mesmo movimento que o Sol, ele está indo na mesma direção que o Sol. Quando ele está para dentro da órbita do ponto imaginário, ele vai desenvolver um movimento contrário ao do Sol. Tá? O Sol está fazendo no sentido anti-horário, o planeta começa a fazer no sentido horário, essa é a ideia. Tá? Então era assim que a gente resolvia, né, que a gente conciliava o modelo geocêntrico com o movimento retrógrado. Tá? Isso já era conhecido, já era estabelecido na antiguidade.
Houve cientistas que tentaram fazer modelos de transição, tá? Os que a gente pode destacar é o Heráclides, na Grécia Antiga. O Heráclides vai dizer que Mercúrio e Vênus giram em torno do Sol. E o Sol, por sua vez, gira em torno da Terra. Por que isso? Porque Mercúrio e Vênus são dois planetas que você nunca vê no céu, eles muito afastados do Sol. Eles estão sempre muito próximos do Sol. Até na cidade grande é bem difícil da gente observar Mercúrio, tá? Porque ele tem um brilhinho mais fraquinho, né? E ele está muito perto do Sol. Então você só vai conseguir observar Mercúrio, tipo, logo antes do nascer do Sol e logo depois do nascer do Sol. Tipo, minutos, assim. Só que, tipo, é uma hora em que ainda tá claro, sabe? É a hora que o brilho do Sol ainda tá meio que ofuscando ali. Então é bem difícil. E ainda mais com os prédios, ou com o morro e tal, é bem difícil da gente fazer essa visualização, tá? Então ele é rapidinho. Ele aparece só um pouquinho rapidão, assim, na hora que o Sol tá se pondo, e um pouquinho rapidão antes do Sol nascer, tá? Vênus é um pouco mais democrático, né? Vênus é muito brilhante, tá? Porque a gente chama Vênus informalmente de a estrela d'alva, tá? Então ele é muito, muito brilhante e ele aparece no céu também, né? Antes do nascer do Sol e depois do pôr do Sol, só que ele fica mais tempo no céu, já que ele está um pouco mais distante, né, do Sol, ele aparece no céu por mais tempo. Mas o arco que Vênus faz com o Sol, por exemplo, é de 47 graus, eu não lembro quanto que era de Mercúrio, é de 47 graus, ou seja, a hora que o Sol se pôs, né, a hora que o Sol está na linha do horizonte, Vênus está a 47 graus de distância do Sol, essa é a distância máxima que ele consegue alcançar ao longo do ano, ou seja, ele nunca aparece muito distante. Você pega Júpiter, Saturno, o Sol já se pôs e Júpiter e Saturno estão lá no meio do fim do inferno ainda. Vai demorar ainda para eles fazerem a trajetória toda em torno do céu, então é mais fácil de observar. Mas Mercúrio e Vênus, eles ficam por muito pouco tempo visíveis no céu noturno, tá? Então, por isso, o Heráclides vai dizer, se eles estão sempre tão perto assim do Sol, eles não podem estar girando em torno da Terra. Eles estão girando em torno do Sol. Tá? Os outros planetas, ok. Os outros planetas estão girando em torno da Terra. Mas Mercúrio e Vênus estão girando em torno do Sol. Essa é a hipótese do Heráclides. Tá? E uma hipótese mais moderna, que foi feita pelo Tycho Brahe, que a gente viu na semana passada, ele vai propor um modelo geocêntrico, né, com a Terra no centro, mas com todos os planetas orbitando em torno do Sol. Que era uma maneira também de você eliminar os epiciclos. Tá? Coloca todo mundo em torno do Sol, facilita bastante a visualização do sistema. Você não precisa apelar para essa noção dos epiciclos. Tá? Então ficaria assim. Ai, não dá para ver? Deixa eu ver. Isso aí. Ficaria assim o nosso sistema solar. Tá, então Mercúrio e Vênus, né, desenvolvendo, né, vários epiciclos aí ao longo do ano, mas sempre alinhados com o Sol. Marte desenvolvendo um epiciclo, Júpiter desenvolvendo um epiciclo e Saturno desenvolvendo 2 epiciclos. Ou seja, Saturno gira em torno de um ponto imaginário que, por sua vez, gira em torno de outro ponto imaginário que, por sua vez, gira em torno da Terra. Sim, era a maneira que a gente se utilizar para poder conciliar os movimentos de Saturno com o que a gente observa aqui na Terra. Aí, se você fosse conhecer aqui, a gente não conhecia antes, mas se fosse conhecer outros planetas, se fosse conhecer Urano, Netuno, a gente ia ter a multiplicação disso. Um ponto imaginário girando em torno de outro ponto imaginário, girando em torno de outro ponto imaginário, que por sua vez gira em torno da Terra. Tá? Então, na hora que consegue se modelar o movimento de Saturno, a galera se toca e fala, tá muito complicado isso daqui. Tem que ter um jeito da gente simplificar esse sistema. Tá? E aí é que entra o Copérnico. O
Copérnico era um grande conhecedor da civilização egípcia, e a gente já tinha visto, né, que entre os egípcios eles fizeram uma proposta heliocentrista, né, de que a gente, puramente por uma jogada política, né, a gente viu isso na semana passada, mas o Copérnico acha que talvez isso seja uma boa ideia, talvez isso não seja só uma jogada política, né, talvez tenha fundamento. E aí o Copérnico resolve modelar um sistema solar colocando o Sol no centro. E aí isso explicaria por que a gente tem os movimentos retrógrados sem a necessidade de se utilizar de epiciclos para explicar isso. Então funcionaria da seguinte forma. Então o amarelinho aqui no centro é o Sol, aqui no lado esquerdo você teria o movimento para um planeta interno, seria Mercúrio e Vênus, e do lado direito para um planeta externo, que seriam Marte, Júpiter e Saturno. Então como é que funciona o movimento? A Terra aqui girando em torno do Sol, os outros planetas também todos. Então quando o planeta está do lado de fora da órbita, ou seja, ele está em oposição aqui ao Sol, parece que ele está indo na órbita, ele está seguindo o mesmo movimento aparente do Sol. Quando ele fica entre a Terra e o Sol, aí ele dá essa impressão de estar voltando no céu, aí é o movimento retrógrado. Então o movimento retrógrado é explicado pelo momento na órbita em que o planeta está entre a Terra e o Sol. Tá? Isso para Mercúrio e Vênus. Para Marte, Júpiter e Saturno, é a posição da Terra que importa. Tá? Então, quando a Terra está entre o planeta e o Sol, dá a impressão de que o planeta está voltando. Aí esse é o movimento retrógrado. Tá? Quando a Terra está do outro lado da órbita, aí o planeta está indo, está fazendo esse movimento, né, descrevendo esse movimento de oeste para leste. Tá? Então é isso que o Copérnico propõe no livro dele chamado A Revolução das Orbes Celestes. É um modelo matemático mais simples, né, que você consegue explicar o movimento retrógrado dos planetas sem se utilizar de epiciclos, sem dizer que o planeta gira em torno de um ponto imaginário que tal aqui, por sua vez, gira em torno da Terra. Tá? Então é uma escolha de simplicidade do movimento. Tá? Cuidado que em nenhum momento da sua obra o Copérnico diz que isto é verdade. Tá? Em nenhum momento ele diz a Terra gira em torno do Sol, ou o Sol é o centro do universo. Não. Tá? Ele diz que é mais fácil fazer as contas, né? A gente produz um modelo de mundo simplificado se você colocar o Sol no centro. Então ainda permanece aí no terreno da hipótese. Tá? Professor, ele falou isso porque ele tinha medo da Inquisição, não é? Não. Tá? Copérnico era simplesmente uma pessoa sensata, que não fala coisas das quais ele não tem provas. Porque nesse momento histórico, não havia prova de que a Terra girava em torno do Sol. Então, realmente, era só uma hipótese. Então, ele vai tratar isso como uma hipótese, tá? A primeira verdadeira evidência que a gente tem contrária ao geocentrismo, ela vai vir com o Galileu, tá? Então aqui com o Copérnico, ele só propõe isso daqui, né, os desenhinhos, os esqueminhas, mas ele não tem observação nenhuma para fazer isso. Em termos de evidências observacionais, aí é que entra o Galileu, que ele vai a partir do telescópio, ele vai descobrir 4 satélites, são os 4 maiores satélites de Júpiter, que são chamados hoje de satélites galileanos. Tá? Originalmente, esses 4 grandes satélites, que são Io, Europa, Ganimedes, que é o maior satélite do Sistema Solar, e Calisto, o Galileu deu o nome de satélites medicianos, para puxar o saco do Lourenço de Médici. Quem assiste Chapolin conhece a história do Lourenço de Médici. Tá?
Mas aí a história consagrou com o nome de satélites galileanos, que foram descobertos pelo Galileu. Tá? Então, a partir do uso do telescópio, ele vai conseguir demonstrar que esses satélites eles estão girando em torno de Júpiter e não em torno da Terra. Só que, tipo, como assim? Se tudo gira em torno da Terra, como é que você tem satélites tão grandes assim, que, por exemplo, o Ganimedes, acho que Calisto também, não lembro quais que eram, mas Ganimedes com certeza é muito maior que a Lua, que a nossa Lua. Então, como que esses corpos tão grandiosos, eles não estão girando em torno da Terra se a Lua está girando em torno da Terra? Tá? Então, é a primeira evidência que a gente tem de que existem astros que não estão girando em torno da Terra, estão girando em torno de Júpiter. Tá? Cuidado também, né, que isso não é uma prova do heliocentrismo. Tá? Isso é uma evidência contrária ao geocentrismo. Cuidado, não é a mesma coisa. Provar que o Sol é o centro do universo não é a mesma coisa que provar que não é a Terra. Tá? É a primeira evidência contrária ao geocentrismo, não a prova do heliocentrismo. Certo? Então hoje a gente vai ter o estabelecimento do paradigma heliocentrista. Hoje a gente acredita que a Terra gira em torno do Sol, assim como todos os outros planetas, cometas, né? Tudo vai formar uma coisona chamada sistema solar, né? Todo um conjunto de corpos que estão orbitando em torno do Sol. Tá? Então os dois principais movimentos, né, hoje conhecidos da Terra são o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação, ela desenvolve em torno de si mesma, tá? Todos os planetas do sistema solar também têm movimentos de rotação, e tem também o movimento de translação, que é desenvolvido em torno do Sol. Tá? Esses movimentos também não são conhecidos desde sempre, né? E principalmente eles não são intuitivos. Então você pede para uma pessoa sem instrução, fala para ela que é a Terra que está se mexendo, não o Sol. Cara, isso é totalmente contra-intuitivo, porque a gente vê o Sol se movimentando todo dia. Então não é fácil a gente simplesmente engolir isso. Eu fico muito brava quando eu vejo essas disputas científicas. Você é um terraplanista, você é um idiota, porque é óbvio que a Terra não é plana. Não, não é óbvio. Não é óbvio. A gente anda aí pelo mundo, a gente vê tudo plano. Não é óbvio que a Terra não é plana. Não é óbvio que a Terra gira em torno do Sol. Então, baixa tua bola, alecrim dourado, tá? E vamos sentar e começar a discutir civilizadamente as coisas. Te garanto que esse é o caminho para você conseguir realmente convencer as pessoas e não ofendendo a inteligência delas. Tá? Então, qual é a história da gente descobrir os movimentos e conseguir demonstrar os movimentos da Terra? O Aristóteles, ele era contrário a essa noção de que a Terra se movia. O Aristóteles, a Terra era fixa, por quê? Se a Terra se movesse, todos os objetos que não estão presos na Terra, eles seriam arremessados para o espaço. Então, ok, a casa está presa, a árvore está presa, mas qualquer coisa que ficasse solta em cima da mesa ia ser arremessado, né, por conta do movimento que a Terra descreve. Tá? E os objetos flutuantes também, né, os pássaros e tal, as nuvens, eles seriam deixados para trás. Então isso significaria que a Terra, né, já que as coisas ficam paradas onde elas estão, isso significaria que a Terra é fixa. Tá? Outro argumento, né, esse aí, tanto em relação à translação quanto em relação à rotação. Tá? Outro argumento bem forte, contrário à translação da Terra, foi o que pegou bastante no processo da Igreja contra o Galileu, né, que foi uma coisa que ele não conseguiu explicar, que é a questão da paralaxe estelar. Tá?
A ausência de observação de paralaxe estelar que a gente tinha naquele momento histórico até essa época do Galileu. O que é paralaxe? Não sei se eu já falei para vocês o que é paralaxe, eu acho que eu não falei. Tá? A paralaxe é assim. Tá? A gente entende por paralaxe a mudança na posição dos objetos em comparação com o ponto de vista que você tem. Você já percebeu esse efeito, você só não sabia que tinha esse nome. Tá? Faz o seguinte exercício. Fecha e abre o seu olho alternadamente. Você vai perceber que as imagens que você está vendo não são exatamente as mesmas. As coisas para as quais vocês estão olhando não ficam exatamente na mesma posição quando você olha com um olho e olha com o outro. Tá? Tem uma mudancinha na posição dessas coisas. Por quê? Tá? Porque os seus dois olhos não estão exatamente na mesma posição. Então, a imagem que um faz é diferente da imagem que o outro faz. Tá? A imagem que você tem, né, pessoas que têm dois olhos em perfeito funcionamento, né, ela é um composê dessas duas imagens aqui que são mescladas pelo cérebro para formar uma imagem única. Mas cada olho tem uma visão independente. Tá? Então, isso é que é a paralaxe. É a mudança aparente na posição do objeto em função da sua mudança de ponto de vista, a mudança do ponto de vista do observador. Tá? Então, se isso acontece, né, se a gente consegue perceber isso em pequena escala, quanto mais na Terra, em torno do Sol. Então, você tendo a Terra nesta posição aqui, a Terra está fazendo a órbita em torno do Sol. A Terra nesta posição aqui, ela estaria vendo um tipo de céu. Estaria vendo uma quantidade de estrelas ali determinada, né, umas constelações determinadas assim. Na hora em que a Terra estivesse na outra posição, né, você deveria ver uma mudança da posição das estrelas em relação a essa mudança da posição da Terra. E a gente não observa isso. E foi muita pergunta que a igreja fez pro Galileu. Falou, tá, se a Terra está se movendo em torno do Sol, como é que você explica? Que a gente não vê, a gente deveria ver esse efeito, percebe? Se a Terra está se movendo em torno do Sol, a gente deveria ver esse efeito de paralaxe. Na hora que ela está nesse ponto da órbita, a gente veria determinadas constelações, né, determinadas distâncias entre as estrelas, e você veria um outro céu completamente diferente. 6 meses depois, quando a gente estivesse na outra ponta ali da órbita. Por que a gente não vê isso? Por que a gente vê as estrelas sempre na mesma posição? Né? Sempre mantendo as distâncias entre si. E o Galileu não conseguiu responder essa questão. Né? Volto sempre nesse mesmo ponto, né, que eu repiso aí em relação à história da ciência. A gente tem a mania de achar que a história da ciência é feita de heróis. Né? Nossa, o Galileu, coitadinho, ele foi um injustiçado pelos ignorantes da igreja. Cara, não. Né? Teve coisa que ele não conseguiu responder, não, cara. Teve coisa que a igreja conseguiu puxar a rédea dele e falar, calma, né? Você não tem tantas provas assim da hipótese que você está defendendo, tá? Então, Galileu não conseguiu responder por que mesmo a Terra se movendo, né, defender essa hipótese dele de que a Terra está em torno do Sol, como é que a gente não observava o movimento de paralaxe, tá? A resposta vai vir só no ano de 1838, tá? Que é medida, consegue se detectar essa variação aí de paralaxe estelar, tá? Por quê? Só adiantando um pouquinho o nosso conteúdo, tá?
Para uma estrela ou para qualquer objeto celeste que fizesse um ângulo de paralaxe de 1 segundo de arco, e vocês que foram bons alunos de matemática na escola, vocês sabem o que significa 1 segundo de arco, né? Então, o círculo tem 360 graus, cada grau é dividido em 60 minutos, e cada minuto é dividido em 60 segundos. Então, para que eu observe no céu, né, considerando a distância, que é a órbita da Terra em torno do Sol, para que eu observe um ângulo de paralaxe de 1 segundo de arco, ou seja, eu vou observar no céu uma mudança na posição da estrela durante 6 meses, ou seja, que a gente estiver nos 2 pontos extremos da órbita, eu vou observar no céu uma mudança de posição de 1 segundo de arco, ou seja, é isto daqui, né? 1 segundo de arco no céu. Esse objeto tem que estar a 3,3 anos-luz da Terra. Tá? Então, um objeto que estiver a 3,3 anos-luz de distância da Terra, 1 ano-luz são 9 trilhões e meio de quilômetros. Tá? Então, um ano-luz, um objeto que faça um ângulo de paralaxe de 1 segundo de arco, estará a 3,3 anos-luz de distância da Terra. Qual que é a estrela mais próxima da Terra, tirando o Sol? É a Alfa Centauro. A Alfa Centauro, ela está a 4 anos-luz da Terra. Ou seja, a paralaxe da Alfa Centauro é menor do que 1 segundo de arco. A gente vai voltar nesse assunto quando a gente estiver falando de estrelas. Ou seja, qualquer que seja a estrela que você está observando no espaço, a paralaxe dela é muito pequena. Muito, muito, muito pequena. E os telescópios que o Galileu tinha não conseguiam detectar uma variação tão pequena assim. Por isso que ele não detectou, por isso que ele não conseguiu responder. É a falha do instrumento, mas realmente ele não tinha essa resposta. É só quando a gente já tem, né? A humanidade já está avançando, né, com um telescópio muito melhor, né, que a gente já tinha no século XIX, que a gente consegue detectar, para essas estrelas mais próximas, claro, né, uma variação de paralaxe super pequenininha, ou seja, porque nenhuma estrela no universo faz um ângulo de paralaxe maior do que 1 segundo de arco. Então é muito difícil de você detectar isso. A gente só consegue detectar isso no século XIX. Então, finalmente, né, com o cara que conseguiu medir a paralaxe estelar de uma estrela lá do Cisne, aí falou, sim, aquela pergunta que fizeram para o Galileu 300 anos atrás, não, 200 anos atrás, finalmente, a gente consegue responder. Tá? Então, essa é a primeira prova da validade do heliocentrismo. A prova da translação. Isso sim é uma prova de que a Terra está se movendo em torno do Sol. Tá? Que a gente sai de um ponto da órbita e tá em outro, a gente vê essa variação na posição das estrelas, ou seja, as estrelas não são fixas, né? Elas mudam de posição aí aparentemente em relação ao movimento que a Terra executa. Tá? Então a primeira prova da translação da Terra tem aí, cara, nem 200 anos. Então é uma ideia muito recente na história da humanidade. Então vamos ter paciência, né, na hora da gente ensinar as pessoas, né? Porque não é uma ideia muito intuitiva realmente, tá? E a primeira prova da rotação da Terra, curiosamente, né, parece que é um movimento mais simples da gente demonstrar, mas não. A primeira prova que a gente tem da rotação da Terra foi uma experiência feita por Jean Foucault, não é o mesmo Michel Foucault do Vigiar e Punir, né, é outro Foucault, tá? Que ela é feita no Panteão de Paris. O Panteão de Paris é uma igreja que, cara, ela é muito alta, muito alta, tem uma cúpula assim enorme. Então, o que consistiu essa experiência do pêndulo de Foucault? Ele pendurou lá no alto, assim, da cúpula da igreja, ele pendurou um fio com um pêndulo. Ele ficava solto ali, tá?
E aí esse pêndulo vai ficar pendulando, tá? Em tese, se você estivesse sobre um referencial inercial, ou seja, parado, né? Se a Terra fosse parada, o pêndulo ia ficar o tempo todo sempre balançando na mesma direção, tá? Só que ele não fez isso. Então, por que tinha que ser ali no Panteão de Paris? Né? Porque era suficientemente alto, né, para você perceber essa variaçãozinha assim que é tão pequena ao longo de 24 horas, né? Então ele vai fazendo isso. Ele vai fazendo esse movimento aqui, mais ou menos, é bem tosco o jeito que eu fiz aqui, mas essa é a ideia. Ele não fica fazendo um pêndulo sempre na mesma reta, ele vai variando, descrevendo um círculo no chão, tá? Coloquei aí o link de um videozinho da mesma experiência, só que acho que em Portugal, acho que é. Tem vários locais do mundo, a galera reproduz essa experiência. Então dá para vocês observarem bem como é que é essa brincadeira, tá? Então essa primeira prova então por que isso acontece, né? Então se a Terra ficasse parada, o pêndulo ia ficar sempre balançando na mesma direção. Como ele vai mudando a direção para onde ele vai apontando, ele está acompanhando a rotação da Terra. Ele está sofrendo a influência da rotação da Terra. Tá? Então isso é feito só em 1851. Essa primeira experiência que demonstra a rotação da Terra. Então nenhum desses dois movimentos é óbvio, é intuitivo, então dá pra gente sentar e explicar para as pessoas. Tá? Ok? Então isso posto, já que a gente já entendeu a história da ciência, vamos para a explicação dos movimentos. Tá? O movimento de rotação é o movimento que a Terra executa em torno do seu próprio eixo. Tá? É importante a gente sublinhar que a rotação da Terra não é perpendicular ao plano da eclíptica, ou seja, ao plano de translação da Terra. Tá? Ela tem uma inclinação. Tá? Então, entre aqui esse plano da eclíptica, que seria o plano de translação da Terra, e o equador terrestre, a gente tem uma inclinação de 23 graus e 27 minutos. Tá? Cada planeta tem uma inclinação. A da Terra é assim, mas cada planeta tem a sua. Tá? Então a gente faz esse giro em torno do eixo, né, que corta aqui perpendicular o equador. Tá? Não vai ter essa... Você vai precisar de uma... Dá pra gente demonstrar isso com o globo também, mas acho que aqui no desenho fica mais simples de visualizar. Tá? Percebam que por esse efeito, você tem que a Terra vai girando aí ao longo de vários dias, e nas regiões polares, a gente vai ter uma aula mostrando isso, nas regiões polares você vai conseguir passar dias inteiros, né, que você não vai ter o Sol atingindo. Né? Então isso daqui seria 6 horas da tarde. Aqui atrás, aqui seria meia-noite. Então, você observando aqui esse pedacinho do polo, né, mesmo 6 horas da tarde, 6 horas do meio-dia aqui, seria, né, aqui você não vai conseguir visualizar a luz. O contrário também é verdadeiro para o outro polo. Tá? Você vai passar vários dias, né, sempre sempre iluminado. Tá? Então, isso acontece em função da inclinação do eixo de rotação da Terra. Tá? Então, a inclinação do eixo de rotação, esse movimento da Terra girando, associado à curvatura da Terra, vai ser responsável pela sucessão dos dias e das noites. Então, se a Terra fosse plana, você teria que seria sempre dia ou sempre noite em todos os lugares da Terra. Então, essa alternância que a gente tem entre dias e noites é responsável aí, né, de responsabilidade desses dois fatos, né, da esfericidade da Terra e do movimento de rotação, que faz com que, ora, uma face esteja voltada para o Sol e a outra face esteja contrária
ao Sol. Certo? Quanto tempo a Terra leva para dar uma volta completa em torno de si própria, né? Depende do referencial que você está tomando. Se você for considerar o tempo em que a Terra, um ponto, vamos pegar aqui, ó, um ponto da Terra, esse ponto aqui para onde de cima está o cursor aqui. Quanto tempo leva para este ponto aqui dar a volta, aqui a Terra dá a volta, e ele estar apontando para a mesma direção do espaço, do infinito. Tá? Quanto tempo leva para você sair de um ponto, né, um ponto da Terra sair aqui, rodou, e ele está apontando paralelo aqui exatamente para o mesmo ponto no espaço, no infinito. Tá? Quanto tempo leva? 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Se é assim, se essa é a duração de uma rotação da Terra, por que a gente convencionou que a rotação da Terra demora 24 horas, que o dia demora 24 horas? Tá? Porque não é a mesma coisa o dia sideral e o dia solar. Tá? Então, nós definimos como o dia sideral o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno de si própria, para você ter um ponto da superfície dela novamente apontando para a mesma direção do espaço, no infinito. Tá? Só que não é isso que nos interessa para a nossa vida cotidiana. Tá? O que nos interessa para a nossa vida cotidiana é quanto tempo um ponto da superfície terrestre vai levar para estar de novo apontando para o Sol. Tá? Só que no tempo em que a Terra dá uma volta em torno de si própria, ela já deu uma andadinha em torno do Sol. Tá? Todo dia ela vai andando um pouquinho em torno do Sol. Tá? Então vamos imaginar nessa posição aqui, tá? Você tem que a Terra tá, esse ponto aqui está alinhado em direção ao Sol. Ela deu uma volta completa em torno de si própria, passou um dia, percebam, esse mesmo ponto aqui já não está mais alinhado em direção ao Sol, né? A Terra precisa andar mais um pouquinho, né, girar mais um pouquinho para que, né, esse mesmo ponto da superfície terrestre esteja apontando na direção do Sol novamente. Então demora aí quase 4 minutos a mais para a Terra de novo estar apontando para um ponto da superfície terrestre, estar de novo apontando na direção do Sol. Então esse é o nosso dia civil, que nós chamamos de dia solar. Tá? Esse tempo demora aí 24 horas. Deu para entender a diferença? Então uma coisa é o tempo que um ponto da superfície leva para estar apontando para o infinito. Outra coisa é o tempo que a Terra leva para girar para a superfície, um ponto na superfície da Terra leva para estar apontando para o Sol de novo, tá? Porque nesse meio tempo, né, no tempo que ela faz uma rotação, ela também faz um pouquinho de translação. Então ela não tá apontando, né, no dia seguinte, ela não vai estar apontando exatamente para o Sol, né? Aquele mesmo ponto já não vai estar apontando exatamente para o Sol. Isso vai acontecer uns minutinhos depois. Tá? Então essa diferença entre o dia sideral e o dia solar acontece aí em função da translação da Terra. Perfeito? Agora a translação. A translação é o movimento que a Terra executa em torno do Sol, e graças à translação a gente tem a chamada sucessão das estações do ano. Tá? Não é simplesmente por conta da translação que a gente tem a sucessão das estações. É a translação associada à conservação da direção da inclinação do eixo de rotação ao longo do ano. Tá?
Por quê? Percebam o seguinte. Cala a boca. Sai da frente. Ó. E aqui a Terra. Se a Terra não tivesse inclinação, não importa a posição em que ela estivesse ali na órbita. Ambos os hemisférios iriam receber a mesma quantidade de energia o ano todo. Não haveria essa variação. Tá? A gente observa uma variação na quantidade de energia que cada hemisfério recebe por conta da inclinação do eixo, que faz com que, ora, um hemisfério esteja mais exposto e o outro esteja menos exposto à radiação. Então, vamos imaginar, nessa posição aqui, faz de conta que o Sol está aqui no meio aqui. Tá? Nessa posição aqui, os raios solares, eles vão incidir sobre o hemisfério sul com um ângulo de inclinação menor do que eles incidem sobre o hemisfério norte. Então, vocês já devem ter feito essa experiência com uma lanterna, né? Uma coisa é você segurar a lanterna perpendicular ao chão, outra coisa é você segurar a lanterna inclinada. Você aumenta, com a lanterna inclinada, você aumenta a área que ela tá iluminando. Ou seja, a mesma lanterna iluminando uma área maior. Tá? Então, ela vai ter menos energia por área. Então, quanto menor a inclinação dos raios solares sobre a superfície da Terra, mais concentrada vai estar a energia. Portanto, tem temperaturas mais elevadas, é o que a gente vai observar na média. Tá? Então, aqui nessa situação, né, ou a gente tem que os raios solares eles estão incidindo com uma inclinação menor no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Imagina uma pessoa aqui no hemisfério norte, está recebendo o raio solar com essa inclinação aqui. No hemisfério sul, está quase na cabeça do cara. Então, aqui seria uma situação de verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. 6 meses depois, o que acontece? Agora inverteu. Então, os raios solares eles estão incidindo com uma inclinação menor no hemisfério norte e maior no hemisfério sul. Então, aqui você teria a situação de verão no hemisfério norte e de inverno no hemisfério sul. No meio do caminho, você tem que os raios solares estão incidindo perpendicularmente sobre o equador, ou seja, nenhum hemisfério está sendo privilegiado. Então, seria a meia estação para os dois hemisférios. Percebe? Então, não é só a translação que é responsável pelas estações do ano. É a translação associada à inclinação do eixo da Terra. Cuidado, né? Sempre que você for demonstrar o movimento de translação, não mexe na inclinação do globo. Tá? É isso daqui, ó. Tá? Tem gente que faz assim para demonstrar a translação. Pelo amor de Deus, sim, a Terra faz isso, só que demora 23 mil anos o ciclo. Tá? Então, o que demora, a translação que demora 1 ano só, é isso daqui, ó. A Terra conserva a direção do céu para onde o eixo dela está apontando. Tá? Tá vendo? Tá sempre apontando nessa direção aqui. Tá? Então, é a translação associada à conservação da direção da inclinação do eixo da Terra. A gente vai ter o mesmo problema da diferença do dia sideral e do dia solar, né, entre o ano sideral e o ano trópico. Então, um ponto da superfície terrestre, quanto tempo ele vai levar para estar apontando, né, depois de feita uma translação, quanto tempo ele vai levar para estar apontando para a mesma direção no infinito?
365 dias, 6 horas, 9 minutos e 10 segundos. Mas quanto tempo um ponto na superfície terrestre vai demorar para, depois de uma translação, estar apontando novamente para o Sol, né? Realmente perpendicular ali ao Sol. 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Então tem uma diferença aí de 12 com 9 dá 21. É isso? É. A diferença de 21 minutos, aproximadamente, entre o ano sideral e o ano trópico, é devido ao movimento da precessão dos equinócios. Ou seja, a Terra vai mudando. Quando a gente fala, a Terra conserva a direção do eixo para onde ela está apontando, mais ou menos. Ela tem uma variaçãozinha mísera, né? A cada ano dá uma variaçãozinha mísera. Né? Ao longo de muitos milhares de anos você vai perceber essa variação. Né? Mas, assim, para a escala de vida humana, vamos dizer assim, dá para você considerar que é variável, que é fixo. Né? Mas isso varia um pouquinho, né? Prova disso é essa diferença que a gente tem, né, entre o ano sideral e o ano trópico. Tá? Como é que os antigos fizeram para saber quando começava as estações e quando terminava? Você consegue fazer essa brincadeira em casa. Pega uma estaca, que a gente chama de gnomon, né? Não é gnomo, tá, pessoal? É gnomon. Pega uma estaca, pode ser qualquer coisa, pode ser um poste, qualquer coisa reta que você tem aí também sobre uma superfície plana. Aí, tá? Pega uma estaca e vai marcando ao longo de um dia várias sombras. Né? Não importa o horário que você for fazer isso. Né? Vai marcando ao longo de um dia aí várias sombras. Aí você vai ter que localizar duas sombras que tenham o mesmo comprimento, mas assim, exatamente o mesmo comprimento. Se não der certo, no outro dia você marca de novo, até você conseguir localizar duas sombras no mesmo comprimento. Então, esse segmento aqui, PB, tem que medir, 5 metros e 56 centímetros. O outro está medindo 5 metros e 57. Não serve. Tem que ser os dois iguais. Tá? Então, PB igual a PA. Tá? O mesmo comprimento. Tá? Localizou duas sombras que têm o mesmo comprimento aí no mesmo dia, tá? Você vai traçar a bissetriz deste ângulo aqui, ó. Vocês que foram bons alunos de matemática na escola, você se recorda que bissetriz é uma linha que divide um ângulo em duas partes iguais, tá? Então você vai achar a metade deste ângulo aqui formado no vértice P, tá? Essa bissetriz desse ângulo aqui, você traçando, né, prolongando essa reta, você encontrou a linha do meridiano. O que é a linha do meridiano? É a linha por onde o Sol passa ao meio-dia. Ah, professora, mas isso é fácil de eu saber, né, onde é que o Sol tá ao meio-dia. É só olhar no meu relógio. Beleza, porque você tem relógio hoje, né? Pensa que os egípcios tinham? Não tinha. Então hoje é fácil de você fazer isso, mas antigamente não tinha. E outra coisa, né? Isso varia ao longo do ano. Então aquilo que a gente chama de meio-dia no relógio não é exatamente o ponto que o Sol está mais alto no céu. Isso varia alguns minutinhos também. Tá? Então essa é a maneira como você sabe exatamente, né, o que seria o que a gente chama de meio-dia solar, né? O ponto onde o Sol está exatamente mais alto no céu. Tá? Então a bissetriz desse ângulo aqui formado por duas sombras iguais, tá? De um lado você vai ter o norte, do outro lado vai ser o sul. Então assim que você faz para determinar o ponto cardial norte e o ponto cardial sul. Tá? Essa linha aqui do meridiano. Tá, mas qual que é o norte e qual que é o sul, professora? Por convenção, o leste está para sua direita, tá? E o norte vai estar na sua frente, né? Então, você colocando o leste na sua direita, o ponto que vai estar na sua frente vai ser o norte e o ponto que está nas suas costas vai ser o sul. Perfeito? Isso é fácil.
de fazer. Isso você faz num dia, se você tiver sorte de achar as duas sombras iguaizinhas. Aí começa a brincadeira de você demorar o ano inteiro, né, fazendo essa observação. Tá? Aí todo dia você vai marcar, não precisa ser todo dia, vai. Fazendo isso 2 vezes por semana, já dá para você perceber a diferença. Vai observar todas as vezes em que o Sol passar exatamente pelo meridiano. Tá? Vai ter épocas do ano que ele vai estar mais alto no céu, nesse horário, que ele vai estar mais próximo ali do zênite. Vai ter época que ele vai estar bem mais modesto, né? Bem mais fraquinho. Tá? Em épocas em que ele vai passar pela meridiana, né, estando bem alto no céu, a sombra vai ser curta. Isso você sabe, né, de senso comum, né? Quanto mais alto o Sol está no céu, mais curtas vão ser as sombras. Quanto mais baixo ele está no céu, mais longas vão ser as sombras. Então você vai medindo o comprimento das sombras, vai marcando ali no chão com tinta, com pedrinhas, né, o que você tiver, desde que ninguém tire isso do lugar. Vai marcando ali o comprimento das sombras sempre que o Sol passar pelo meridiano. Tá? Você vai observar que vai ter um período do ano em que a sombra vai sempre aumentando. Cada dia, né, a sombra vai estar maior. Né? Sempre que ela passar pelo meridiano, vai estar maior. A sombra vai aumentando, 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 aumentando. Depois ela chega num ponto máximo, né? Ela chega a maior sombra possível. Tá? Aí depois ela começa a diminuir. Começa a diminuir, diminuindo, 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 diminuindo. Aí chega num ponto que ela tá a menor sombra do ano. E aí ela começa a aumentar. Vai aumentando, aumentando, aumentando. Então ela vai fazendo isso. Sempre esse movimento. A sombra vai aumentando e vai diminuindo. Vai aumentando e vai diminuindo. Vai aumentando e vai diminuindo. Esse tempo que o Sol leva, né, para fazer a menor sombra, passar para maior e voltar para menor, ou se preferirem, né, sair da maior e ir para menor e ir para maior, não importa, é o mesmo tempo que vai levar. Esse é o chamado ano das estações. Ou seja, aquele ano de 365 dias e 6 horas, né, arredondando, tá? Então, o tempo que a sombra leva para sair de uma extremidade e voltar ao mesmo ponto. Então, a gente olha esse tipo os programas do Discovery Channel, essas coisas assim. Ai, tal civilização sabia que a duração do ano é de 365 dias. Nossa, como eles eram avançados. É isso aqui que eles faziam. Não tem nada de avançado, né, de difícil aqui, não. É que a gente fica o dia inteiro só em rede social, né, e a gente perde a conexão com o mundo, a gente não faz mais esse tipo de brincadeira ao ar livre, né? A gente não conhece mais os ciclos da natureza. Aí a gente fica impressionado com a sabedoria que os antigos tinham. Nada. Isso aqui é um negócio super fácil de fazer. Bom, e aí quando é que começa e quando termina, né, cada uma das estações? Aí depende de cada civilização, vai convencionar que o ano começa ou que o ano termina em uma determinada posição dessa sombra, tá? Vai ter civilização que vai considerar que o ano começa nessa posição de sombra mais curta. Vai ter civilização que vai considerar que o ano começa nessa posição de sombra mais longa. Via de regra, o que a gente observa, né? Quando a sombra está muito longa, é porque o Sol está muito baixo, ou seja, isso daí seria a estação mais fria do ano. Quando a sombra está mais curta, significa que o Sol está mais alto, então essa é a estação mais quente do ano. Então depende do que a civilização valorizava. Se ela gostava mais da estação mais fria ou se ela gostava da estação mais quente. Tá? Não é toda civilização que gosta do verão. Né? Às vezes o verão pode ser muito, muito infernal. Tá? Como que você define, então, o que a gente chama hoje de solstício de verão, equinócio e solstício de inverno?
uma vez que você determinou aqui, né, a duração do ano das estações, este dia em que você tem a sombra mais longa do ano, passando pela meridiana, tá? É o dia que a gente chama de solstício de inverno. Por que esse nome de solstício? Tá? Solstício significa sol parado. Por que sol parado? Se você for fazer essa experiência, você vai ver que o sol, ele vai andando, ele sempre vai andando um pouquinho, né? Cada vez mais a sombra vai ficando maior. Só que chega um momento não, né? Você que vai perceber isso, mas ele vai fazendo isso o tempo todo. Que ele vai ficando cada vez mais lento. E lento, né? Ele avança muito pouco. Cada dia ele vai avançando menos. Vai chegar uma hora que ele vai chegar ali, né? Mas ele vai avançando bem pouquinho, como se ele estivesse preguiçoso, né? Vai avançando bem pouquinho até que ele chega aqui, para. Para um olho que não é muito bem treinado, parece que ele fica uns 2, 3 dias parado nessa mesma posição. Por isso que os antigos deram esse nome de solstício. Parece que ele fica parado ali uns 2 dias, 3 às vezes, dependendo da precisão da sua medição. Aí depois você começa a perceber que ele já está voltando, tá? Por isso esse nome de solstício, ele para de avançar. Então o sol parado, o sol para de avançar, tá? E aí ele começa a aumentar, a diminuir, quer dizer, a sombra vai diminuindo, até que ele chega na menor sombra do ano, tá? Mesma coisa é a hora que ele para de avançar, é a hora que a sombra para de diminuir. Então esse sol parado, né, o sol que para de se movimentar numa direção, ali no caso pro norte, aqui que a gente observaria no hemisfério sul, tá? É isso que a gente chama de solstício de verão, tá? Então os pontos extremos da sombra são os solstícios de verão e de inverno. Esses são fáceis da gente determinar, né? Só ver qual que é a sombra mais comprida, qual que é a sombra mais longa, tá? E o equinócio? O que quer dizer equinócio? Equinócio quer dizer noite igual. Equinox, né? Noite igual, né? É a noite que tem a mesma duração do dia. É o dia em que o sol nasce às 6 horas da manhã e vai se pôr 6 horas da tarde. Como é que eu determino o dia de equinócio? Tá vendo esse triângulo aqui, né? Foi traçado aqui vermelho, esse verde e este azul. Eu vou pegar a bissetriz deste ângulo aqui, tá? E vou projetar ela nessa sombra aqui, tá? Aqui eu tenho o dia de equinócio. Aqui vai ser na hora que o sol passar por esse ponto. Esse vai ser o dia que o dia vai ter 12 horas e a noite vai ter 12 horas de duração, tá? Então perceba, não tem nada de difícil aqui que a gente se impressione com a sabedoria dos antigos. Certo? Com isso a gente consegue determinar a duração das estações do ano. Então, a partir do dia de solstício de verão, ou seja, esse dia que vai ser o dia da sombra mais curta, né, até o próximo equinócio, ou seja, no momento em que a sombra atinge o seu ponto mais curto e começa a aumentar até chegar no dia do equinócio, essa é a estação do verão. A partir desse dia do equinócio, a sombra continua aumentando até chegar ao seu ponto máximo. Essa estação nós chamamos de outono. Ela chegando no seu ponto máximo, ela vai começar a diminuir até chegar novamente ao ponto do equinócio. Essa estação nós chamamos de inverno. E ela continua diminuindo até chegar novamente ao seu ponto
de menor comprimento, a sombra, nós chamamos de primavera. E o ciclo vai se repetindo sempre de novo. Tá? Então é assim que a gente faz para perceber a duração das estações. E aí cada civilização considerava qual seria a estação mais propícia para o seu crescimento, o crescimento das plantas, para o período de guerra, o período de expansão de territórios, que fosse estabelecer o seu próprio calendário com base no que fosse mais útil para o seu cotidiano, para os seus afazeres. Tá? Então aqui já dei essa definição, equinócio significa noite igual, que é quando o sol nasce a leste e se põe a oeste. Ah, importante também, esqueci de falar isso. Nesse dia de equinócio, é aqui que você determina o leste e o oeste, porque aqui a gente tem definido só o norte e o sul, mas o ponto exatamente de leste e oeste você determina a partir do equinócio. Então você traça uma perpendicular a esse meridiano que você tinha encontrado, traça uma perpendicular aqui passando pelo equinócio, você localizou o leste e o oeste, tá? Professora, não é mais fácil observar a posição que o sol está nascendo e a posição que o sol está se pondo para determinar o leste e oeste? Se você pensa um negócio desse é porque você nunca viu o sol nascendo e se pondo ao longo do ano. Porque ele muda a posição dele. Tá? Se tiver essa curiosidade, só você observando a posição ou que ele nasce ou que ele se põe, depende do horário que você tem disponível para fazer essa visualização, mas é muito fácil. Aqui em Florianópolis isso é bem evidente, que a gente tem uma variação na posição que o sol vai nascendo e se pondo ao longo do ano, então não pode ser esse o critério para você definir o que é leste e o que é oeste, já que o sol ele vai se modificando, não é todo dia que ele nasce no leste, não é todo dia que ele se põe no oeste. Isso só acontece nos dias de equinócios, tá? Ao longo do ano ele vai variando, ele vai indo mais para norte ou mais para sul, tá? Mas isso a gente vai ver daqui umas 2 aulas ainda. Tá? E solstício, o sol parado, é a máxima declinação do sol, seja para norte ou seja para sul, depende do hemisfério que você está, depende de qual solstício você tá falando, tá? No caso do hemisfério sul, o equinócio de primavera, ou seja, o ponto em que a sombra vai estar passando aqui, pela bissetriz do ângulo aqui desse triângulo aqui do gnomo, tá? O equinócio de primavera no hemisfério sul, ele se dá no dia 22 de setembro. O solstício de verão, ele se dá no dia 21 de dezembro. O equinócio de outono se dá no dia 20 de março. E o solstício de inverno se dá no dia 21 de junho. Para o hemisfério norte é só você trocar. Então, quando é primavera no hemisfério sul, é outono no hemisfério norte. Quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Assim você vai trocando essas datas. Tá? Uma coisa que intriga bastante a galera é que, se o solstício de verão é o dia em que o sol está mais a pino, é o dia que o sol está mais alto no céu, é o dia que a gente mais vai receber energia no nosso hemisfério, como que ele é o início do verão? Se a partir do dia do início do verão, os dias começam a ficar mais longos, a sombra começa a encurtar, a gente começa a perder energia, tá? Porque uma coisa é o sol mandar energia, outra coisa é a Terra responder a esse aquecimento, tá? Não é porque a gente está no dia mais longo do ano que a gente só recebeu energia nesse dia, Perceba. Qual que foi o dia em que o Sol menos mandou energia para o nosso hemisfério? Foi o dia do solstício de inverno. De lá para cá, a Terra veio só ganhando energia. A Terra não, o hemisfério sul aqui no caso. Só ganhando. A sombra ficando cada vez mais curta, ou seja, o Sol está incidindo cada vez mais próximo da perpendicular aqui no hemisfério sul. Só ganhando.
Então, nesse dia, que é o solstício de verão, a gente já está cada vez mais ganhando energia há 6 meses. Então já deu tempo, né, dos oceanos, dos continentes se aquecerem bastante e isso se refletir nos sistemas climáticos típicos de verão, que seriam, né, aquelas chuvaradas de final de tarde, né, os fenômenos meteorológicos típicos do verão. Tá? Então, o dia que a estação começa, né, que é o dia de solstício de verão, no caso, marca o período em que a Terra está há mais tempo só ganhando energia, o hemisfério, no caso, quer dizer. Tá? A partir do verão, né, a Terra o hemisfério começa a perder energia, né, a ganhar cada vez menos energia por dia, até que chega o dia que ele vai ser o dia que ele menos recebe energia. Tá? Deveria ser o dia mais frio do ano? Deveria, se a Terra não tivesse oceano nem continente. Né? Se fosse somente o ar. Né? Nem isso. Tá? Então, onde é que eu tava? Esqueci. Aqui a gente tem esse dia que é o dia que a gente menos recebe energia. Né? Então, esse vai ser o dia mais frio do ano. Não. Tá? Porque demora um tempo para a Terra responder, para os sistemas terrestres responderem a essa variação de energia. A gente está há 6 meses ganhando cada vez menos energia. Né? Mas mesmo assim demora um tempinho para os oceanos, para os continentes responderem a essa perda de energia que está acontecendo aí há 6 meses. Tá? Certo até aqui, crianças? Tá? Então, essa é a demonstração que eu fiz já com vocês na hora que eu abri a câmera, é essa situação que nós temos, essas diferenças de insolação entre os hemisférios. Então, quando você tem os raios solares incidindo com menor inclinação sobre um hemisfério, né, esse vai ser o verão desse hemisfério. Com maior inclinação, vai ser o inverno desse hemisfério. Tá? Então, se a Terra não tivesse inclinação, seria primavera o ano todo, no planeta todo. Essa alternância de periodização das estações é de responsabilidade aí da inclinação do eixo da Terra. Tá? Agora o movimento da obliquidade da eclíptica. Tá? Esse movimento é menos intuitivo. Isso na escala de vida humana a gente não consegue perceber. Tá? Essa inclinação que a Terra tem, tá, de 23 graus e 27 minutos, ela não é fixa. Ela varia ao longo aí de alguns milhares de anos. Tá? Então, ao longo de um ciclo de 41 mil anos, ela sai da menor inclinação possível. Os livros vão variar bastante, né, com relação a essa estimativa, mas a gente considera aí os valores que são mais fornecidos, né, de 21 graus a 24,5. Tá? É pequena essa variação, ou seja, a Terra ela vai fazer isso. Ó. Deixa eu demonstrar aqui no globo. Ai, caramba. Ela faz isso a Terra, ó. Ela varia a inclinação dela. Tá? Bem pouquinho, então de 21 a 24 graus e meio. Tá? Ao longo de um ciclo de 41 mil anos. Qual que é o efeito prático disso? Pensa, a gente tinha falado, se a Terra não tivesse inclinação, ia ser a mesma estação ao longo do ano todo. Tá? Mas quando a gente tem essa inclinação é que é responsável pelo contraste entre as estações, por você ter verão e inverno.
Então, segundo essa lógica, quanto maior a inclinação da Terra, maior vai ser o contraste entre as estações. O verão vai ser mais verão e o inverno vai ser mais inverno, porque eu vou aumentar o ângulo de incidência da radiação solar aqui. Então, o verão, o Sol vai incidir perpendicular sobre uma área maior do meu hemisfério e vai incidir com um ângulo maior ainda, quer dizer, né, sobre uma área maior do hemisfério oposto. Então, eu vou ter mais energia concentrada no meu hemisfério durante o verão e menos energia concentrada durante o inverno. Então, quanto maior a inclinação do eixo, maior o contraste entre as estações. Quanto menor a inclinação do eixo, menor o contraste entre as estações. Então, quando a gente sai de uma situação em que a gente tem, né, 21 graus apenas de inclinação, o verão não fica tão quente e o inverno não fica tão frio. Isso valendo para os dois hemisférios. Tá? Quando eu tenho uma inclinação maior, o verão fica mais quente e o inverno fica mais frio, tá? Para os dois hemisférios. Ok? Quem é que faz isso? Por que a Terra faz esse movimento? É como se fosse a gravidade da Lua, né, tentando acertar a inclinação do eixo da Terra. Isso aí é um efeito combinado da gravidade da Lua, do Sol, dos outros planetas, também principalmente Júpiter, Saturno, né, como se estivesse tentando acertar a inclinação do eixo. Só que todos eles fazem isso todos uns com os outros, né? Todo mundo vai bulinando uns aos outros aí no sistema solar. Então é uma combinação bem louca aí da gravidade de todos os planetas se interferindo uns com os outros. Tá? Então isso se dá num ciclo de 41 mil anos, ou seja, para eu sair da excentricidade menor, né, para eu sair de 21, ir para o 24,5 e voltar para o 21. Isso significa um ciclo, eu sair de um ponto, ir para o outro ponto extremo e voltar para o ponto inicial. Tá? Então, na média, a gente teria isso daqui, né? Para calcular, né? Cada 1 grau que eu aumento na obliquidade, eu aumento em cerca de 1% a quantidade de energia que eu recebo no verão. Tá? Isso parece pouco, né? Não. 1% de energia a mais num planeta do tamanho da Terra, cara, é bastante coisa. Dá pra fazer um estraguinho. Temos também a variação da excentricidade. O que vem a ser a excentricidade? Só que a gente vai ver na próxima aula, a primeira lei de Kepler, que o Kepler vai dizer que as órbitas dos planetas, elas não são circulares. Lembra que a gente estava falando lá das observações que o Tycho Brahe fez pro Kepler? Então, a gente estava, né, acreditava-se que a órbita do planeta em torno do Sol era circular, então o Kepler está lá tentando. O Kepler não era astrofísico, o Kepler era matemático. Então ele está lá tentando fazer aqueles valores casarem com a forma de um círculo, né? E não dava, né? Graças a essas medições muito precisas que o Tycho Brahe fez, foi que ele conseguiu traçar essa órbita dos planetas em torno do Sol, né? Casar isso com uma elipse, tá? O que é uma elipse? É uma oval, tá? Então a órbita dos planetas em torno do Sol, ela é oval. O que significa isso, né? Além da órbita ser oval, o Sol não está no centro dessa oval. Tá? O Sol está num dos focos. O que significa o foco da elipse? É um ponto que você tem nesse eixo aqui, que nós chamamos de eixo maior da elipse, é um ponto tal que não interessa
a posição em que o planeta esteja, a soma da distância do planeta até o Sol, aqui em linha reta, com a distância para o outro foco, é sempre a mesma. Tá? Aliás, é assim que a gente desenha uma elipse. O dia que você não tiver nada mais útil para fazer, tenta desenhar uma elipse. Pega um barbante fechado, segura ele com 2 dedos aqui, ou com qualquer outra coisa, compasso, qualquer coisa que você tiver, segura 2 pontas do barbante aqui, em 2 pontos quaisquer, a distância que você tiver, e aqui você passa a caneta, onde está o planeta. Né? Vai passando a caneta em volta aqui do barbante, você vai conseguir desenhar uma elipse. Então isso é que significa o foco. Aí é o ponto onde você vai ter o somatório, né, das distâncias entre os dois, né, da órbita, né, da periferia da elipse, de um foco a outro. A soma das distâncias de um foco a outro é constante, é sempre a mesma, para cada planeta, é claro. Né? Ok, então isso posto, a ideia de que a órbita dos planetas é elíptica, tá? A gente tem um ponto em que o planeta ele está mais próximo do Sol, que a gente chama de periélio, perto, hélio, Sol, ou seja, perto do Sol. E temos um outro ponto da órbita que a gente chama de afélio, afastado do Sol, longe do Sol. Tá? O que a gente vai observar, né, já dando um spoiler da próxima aula, é que a velocidade que o planeta executa a órbita, ela não é constante. Tá? Tem uma variação aqui de velocidade. Quando a Terra quando o planeta qualquer, não só a Terra, quando o planeta está mais próximo do Sol, ele corre mais rápido. E quando o planeta está mais longe do Sol, ele corre mais devagar. Tá? Mas tudo isso para dizer o quê? Que essa distância aqui, ó, que o Sol tem em relação ao centro da elipse, ela não é sempre a mesma. Tá? Ela varia. Você vai ter que, por conta de quê? Dos outros planetas também puxando a Terra. Tá? Os outros planetas vão puxando a Terra e vão fazendo ela ficar mais próxima ou mais distante do Sol. Tá? E isso, obviamente, vai alterar a quantidade de energia que a Terra vai receber. Tá? Então, esse movimento, essa distância aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Esse valor aqui, que nós chamamos de excentricidade, o que significa excentricidade? É essa distância aqui, ó, do Sol até o centro, dividida pelo semi-eixo maior. Então, o eixo maior é isso tudo aqui, do A para o B. O semi-eixo maior é metade disso. Tá? Então, excentricidade da órbita é esse valor aqui, é o resultado dessa divisão. Desse valor que é do Sol até o centro, aqui, dividido pela distância aqui do semi-eixo maior, do C até o A. Se o Sol estivesse no centro, esse valor seria 0. Percebe? Então, você não teria uma elipse, você teria um círculo. Tá? Então, quanto maior a excentricidade, mais oval é a órbita, mais espichada é essa oval. Percebe? A excentricidade é uma medida do quão elíptica é a elipse, do quão ovalada ela é. Quanto menor esse valor da excentricidade, ou seja, o Sol estaria mais próximo do centro, mais próximo de um círculo está a sua órbita. Quanto maior o valor da excentricidade, mais próxima de uma elipse você está. Então, no caso da Terra, atualmente, o valor da excentricidade é 0,015, ou seja, é muito baixo. Ah, então, é quase um círculo a órbita da Terra em torno do Sol, mas não é. Não, nem da Terra, nem de nenhum outro planeta, nem de nenhum cometa, nada. Todos eles são uma elipse. Muito leve, mas é uma elipse. Tá? Então poderia, teoricamente, variar de 0, 0 é um
estágio que a gente nunca chega, né? Até 0,06 a excentricidade da órbita da Terra. De quanto em quanto tempo, professora? A gente tem ciclos e tem ciclos dos ciclos e tem ciclos dos ciclos dos ciclos. Tá? A gente tem um ciclo mais básico de 100 mil anos, ou seja, a cada 100 mil anos eu tenho um periélio que fica mais periélio, tá? E um afélio que fica mais afélio. Tá? Temos um segundo ciclo maior de 400 mil anos, ou seja, 400 mil anos eu fico com um periélio muito periélio, né? E um afélio muito afélio. E temos um terceiro ciclo de a cada 1.200.000 anos que eu fico com um periélio muito periélio e um afélio muito afélio. Tá? Vou espichando mais essa elipse. Tá? Qual que vai ser o resultado prático disso? Tá? Quanto mais próximo do Sol você estiver, mais rápido você vai correr aqui na órbita. E aí depende se vai ser verão ou se vai ser inverno no seu hemisfério. Tá? Pensa, se for verão no seu hemisfério, em que você está correndo mais rápido aqui, né? Quando é que se dá? Atualmente, quando é que se dá, né? Para começo de conversa. Atualmente, quando é que se dá o periélio e o afélio? O periélio, nos dias de hoje, ele está se dando no dia 4 de janeiro. Tem ano que vai ser dia 3, tem ano que vai ser dia 5. Tá? Mas mais ou menos, dia 4 de janeiro. E o afélio no dia 4 de julho. Tem ano que é dia 3, tem ano que é dia 5. Tá? Mas mais ou menos aí no dia 4 de julho. Então vamos pensar o seguinte. Nós estamos no periélio, 4 de janeiro, isso é verão no hemisfério sul. Tá? Então no verão do hemisfério sul a gente está mais perto do Sol. Isso faz com que o hemisfério sul então receba mais energia no verão do que o hemisfério norte. Percebeu que interessante? Nós recebemos mais energia no verão do que o hemisfério norte recebe energia no verão. Ah, porque no verão deles, eles estão mais afastados do Sol. Tá? Então, o hemisfério sul recebe mais energia no verão, né? E ele é mais contrastante nesse sentido. Né? Então, a gente recebe mais energia no verão e recebe menos energia no inverno. Tá? O hemisfério norte é mais equilibrado. Tá? Quando é verão deles, eles recebem um pouquinho menos energia, né? Então o verão, em tese, né, se não dependesse só disso, não ficaria tão quente e o inverno não ficaria tão frio. Claro que não depende só disso, tá? Mas se dependesse. Tá? Então vamos pensar o seguinte. Se a gente faz o periélio em janeiro e a gente estaria numa situação de excentricidade extrema, ou seja, a gente faria um periélio assim muito próximo do Sol. Tá? A gente ia correr mais rápido aqui no Sol, perto aqui do Sol no verão, e ia ficar muito tempo, muito mais longe. Tá? Ou seja, eu teria um verão do capeta, mas também, mano, um inverno muito longo. Muito longo. Vamos supor assim, tipo, a primavera e o verão, né? As duas estações, né? Primavera e verão demoraria 2 meses só, resto do ano inverno. Tá? Então isso vai mexer aí com toda a climatologia do planeta, alterando, por exemplo, os ciclos de glaciações. A gente observa muito claramente isso. Nos últimos registros das glaciações mais recentes, é muito nítido, assim, um ciclo de a cada 100 mil anos você tem uma glaciação. Então é claramente aí o efeito aí da excentricidade da órbita nesse ciclo maior dele aqui de 100 mil anos. Tá? Então, na configuração atual, essa aqui seria a configuração atual da Terra. Isso aqui para as estações do hemisfério sul. No periélio, a Terra está a 147 milhões de quilômetros de distância da Terra. E no afélio estamos a 152 milhões de quilômetros. Tá? Mas pode chegar a isso daqui. Essa aqui seria a excentricidade
máxima da Terra. A gente está num periélio de 129 milhões de quilômetros de distância do Sol e um afélio de 187 milhões de quilômetros. Então, no caso, para o hemisfério sul, né, então esse período aqui de primavera e verão, a gente passa muito mais rápido por essa parte da órbita. Então, a gente teria primavera e verão muito mais curtos e outono e inverno muito mais longos. Tá? O que vai ser mais vantagem vai depender também da configuração dos continentes. Isso a gente vê só no semestre que vem. Tá? Perfeito? Deu para perceber essa mudança aqui? Tá? Então a gente vai ter, né, no nosso caso, né, no caso do hemisfério sul, né, invernos mais longos aí nessa situação, né, muito mais longos, né, e mais distantes, né, muito distantes do Sol. Certo? Prof, mas não tendo menos massas terrestres, não há composição? Sim. Né? Isso aqui é só uma primeira aproximação. Tá? Esse modelo de excentricidade é só uma primeira aproximação. Na hora que você coloca continente no planeta, atrapalha tudo. Tá? E por fim, o movimento da precessão dos equinócios, que é a mudança na direção do eixo de rotação da Terra. Então, quando a gente fala, a Terra conserva o movimento de rotação, ela conserva a direção do céu para onde o eixo está apontando, isso ao longo de um ano. Tá? Mas ela vai mudando, né? De pouquinho em pouquinho, ela vai mudando a direção para onde o eixo está apontando. Então, é esse movimento aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. A Terra faz isso. Tá aqui, né? Ela rebola. Esse gifzinho que eu coloquei, vou voltar depois no slide, ele passa a impressão de que esse movimento acontece só no hemisfério norte. Tá? É só uma maneira simplificada de você enxergar que a gente compara esse movimento com o movimento do peão e tal, né? Mas se você... Ninguém mais brinca de peão, né? Enfim. Mas se você for observar o peão, dá a impressão de que isso acontece só no hemisfério norte. Não, isso é pro hemisfério sul também. Então precisa de um pouquinho de coordenação motora que eu não tenho para poder simular esse movimento. Mas eu me esforço. Assim. Tá? Então, tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul vão mudando a direção do eixo para onde eles vão apontando. Ou seja, a direção que o eixo da Terra vai apontando forma um círculo no céu, vai variando. Não sei se vocês vão conseguir enxergar isso aqui. Tá? A direção que o eixo da Terra vai apontando vai formando um círculo. Isso aqui que a gente viu, na hora que a gente falou de astrologia, a gente já viu esse movimento. Né? Que a gente falava que os mesopotâmios, o que consideravam o primeiro signo, o signo de Áries, né? Porque no dia do equinócio de primavera, do hemisfério norte, né? O eixo da Terra estava apontando na constelação, na direção da constelação de Áries. Só que isso vai mudando. Lembra? Por isso que a gente falou que você tem que atualizar a sua tabela de signos, né? Porque o equinócio de primavera, ele vai mudando ao longo do tempo. Ele vai mudando a constelação no céu onde vai acontecendo o equinócio de primavera do hemisfério norte, que é o que a gente toma como referência para astrologia. Tá? Por isso você não pode olhar para o seu signo hoje do mesmo jeito que se olhava na época de Cristo e principalmente na época dos mesopotâmios. Está atrasada, né, a sua leitura do horóscopo. Tá? Então a gente muda, né, a Terra vai mudando a direção para onde o eixo vai apontando. Tá? Então, nessa posição aqui, o eixo da Terra está apontando nessa direção. Na hora que ela virar, ó,
Assim o eixo da Terra vai estar apontando nessa direção. Então todo ano ela vai fazendo um pouquinho, né? Talvez a gente não perceba, mas ao longo de tipo 2 vidas humanas já dá para você notar uma diferençazinha no céu. Já dá para perceber isso. Se o hemisfério sul fica mais exposto, porque as temperaturas do hemisfério norte estão mais extremas. Exatamente. Na hora que você coloca os continentes, bagunça toda essa lógica. Ah, então isso daqui é considerando uma terra que só tivesse oceano. Ok. Quanto tempo demora esse ciclo? Os livros vão variar bastante, tá? A gente adota um valor médio aí de 26 mil anos, tá? Mas pode ter ciclos menores, de 14 mil anos ou até 28 mil anos, tá? Mas a maioria vai trazer aí valores entre 23 e 26 mil anos. Então, para você sair de um ponto, fazer o extremo, passar pelo outro ponto extremo, né, e voltar para o mesmo ponto. Então, cuidado quando a gente coloca esses GIFs assim, é só para vocês tentarem enxergar o movimento, que parece que só o eixo do hemisfério norte está mudando, o eixo do hemisfério sul é fixo. Não, tá? Os dois vão fazendo essa mudança, tá? Então, também é como se a Lua estivesse tentando acertar a inclinação do eixo da Terra. Só que como a Terra tem a rotação, né, esse é um movimento infrutífero, porque cada vez que a Lua tenta acertar o eixo de rotação da Terra, a Terra, uou, girei de novo, mais um dia, então ela nunca consegue, tá? Então, o resultado final vai ser essa bambeada que ela dá. Na prática, o que nós vamos ter? Tá? Eu vou ter uma mudança na época em que acontece o equinócio e o solstício. Tá? Assim. Eu tô nessa posição, né? Vamos falar aqui, o nosso, atualmente, né? O equinócio, o solstício de verão do hemisfério sul acontece em dezembro, com a Terra apontando nessa direção aqui. Se eu trocar isso, o que vai acontecer? Essa mesma posição aqui, né? Eu trocando a inclinação da Terra para onde ela está apontando, o solstício de inverno do hemisfério sul vai acontecer em dezembro. Então, eu troco a época de ocorrência das estações. É isso que faz o movimento de precessão. Então, a obliquidade faz eu aumentar ou diminuir o contraste entre as estações. Tá? A excentricidade faz aumentar ou diminuir a quantidade de energia que a Terra recebe como um todo. Tá? E a precessão faz trocar a época de ocorrência das estações. E aí a gente pode brincar, combinando todos esses movimentos, que é o que a gente vai ver na próxima aula ou é na outra? Não lembro. É na próxima. A gente vai ver na próxima aula, né, tentando combinar esses movimentos, qual seria o resultado climático disso para a Terra, quais são as condições necessárias para você ter a ocorrência de uma glaciação. Tá? Mas isso é o que faz a precessão, né, ela trocar a época das estações. Então agora o inverno está ocorrendo no hemisfério sul em julho. Na hora que a gente chegar na outra metade do ciclo, o inverno vai ocorrer em janeiro. Tá? Isso já foi percebido, aquilo que a gente falou, né? 2 vidas humanas já é possível você conseguir enxergar essa variação, né? O Hiparco ele já conseguiu perceber essa mudança, né? Na posição da estrela Spica. Qual é a estrela Spica? A Spica é uma estrela da constelação de Virgem. Tá? A Virgem ela aparece assim como uma moça segurando uma espiga de milho. Tá? Então, a estrela que fica ali em cima da espiga de milho que a Virgem está segurando
essa é a Spica. Ela é bem fácil de identificar no céu, ela é bem brilhante, tá? Então, o Timocharis, ele tinha calculado a posição da Spica no ano de 273 a.C. Quando o Hiparco foi calcular de novo, né, observar a posição ali da Spica em 129 a.C., ou seja, dá 150 anos mais ou menos, né, ele já percebeu a diferença em relação à medição que o outro cara tinha feito antes. Tá? Então, tipo, 150 anos dá 2 vidas humanas, isso daí já dá para perceber essa variação. E aí, ao longo aí de toda a variação desse ciclo, é que você observa as chamadas eras astrológicas. Então, quando os mesopotâmios fixaram a astrologia, 2000 anos antes de Cristo, o dia de equinócio de primavera do hemisfério norte, a Terra estava voltada para a constelação de Áries. Tá? O Sol, né? O Sol aparecia na constelação de Áries. Né? Atualmente, né, o equinócio de primavera do hemisfério norte, o Sol está na constelação de Peixes, e estamos já chegando, né, no equinócio de primavera acontecendo na constelação de Aquário. A estimativa aí é que para o ano de 2146, né, logo ali, a gente já vai estar fazendo o equinócio de primavera na constelação de Aquário. Então é isso que os astrólogos denominam a era de Peixes, a era de Aquário. Né? É onde é que está ocorrendo, em que constelação o Sol está no equinócio de primavera do hemisfério norte. Tá? Então varia a posição em que a Terra, o eixo da Terra, ele tá apontando, né? Qual é a estrela que ele está apontando, tá? Então, no ano de 2017, aqui, nessa simulaçãozinha aqui primeiro, né? No ano de 2017, o eixo da Terra está apontando para a chamada estrela polar, tá? Que é o rabinho da Ursa Menor. Tá? No ano de 15.017, o eixo da Terra vai estar apontando para a estrela Vega. E no ano de 28.017, ele vai voltar a apontar para a estrela polar. Tá? Então, vai descrevendo um círculo. O eixo da Terra vai descrevendo esse círculo assim no céu. Tá? Ah, esqueci, faltou uma figurinha. Oxe, aqui. Por que não mostra essa figura? Aqui. Estranho? Tá. Então, os egípcios também, né? A gente percebe essa variação, né, da precessão com relação ao alinhamento que as pirâmides tinham. Tá? Então, atualmente, as pirâmides, elas estão alinhadas, o eixo norte-sul das pirâmides, ele está alinhado com a Ursa Menor. Né, com a estrela alfa da Ursa Menor, ou seja, a estrela polar, que é o rabinho da Ursa Menor. Só que quando os egípcios fizeram as pirâmides, não era a Ursa Menor a estrela polar, ou seja, a estrela em torno da qual todas as outras estrelas vão girar ao longo do ano. Tá? A estrela que era considerada a estrela polar, ou seja, para onde o eixo da Terra estava apontando, era a alfa do dragão, na época dos egípcios. Tá? Então, qualquer civilização que tenha durado, 500 anos, qualquer civilização que tenha durado 500 anos, conseguiu perceber esse efeito da precessão. Porque, principalmente quem constrói esses monumentos assim, né, vai ver que o monumento fica desatualizado. Peraí, a ponta da pirâmide não está mais apontando aí na direção da constelação do dragão. Tá? Qualquer civilização preocupada com astronomia que durou uns 500 anos, 300, né, dando um boi assim, mas 500 com certeza, né, já dá para perceber que varia, que a estrela polar ela vai variar ao longo do tempo. Tá? Fechou então, crianças? Então, com isso a gente encerra. Pode repetir o resumo da obliquidade e da excentricidade? Tá. Obliquidade, a variação da obliquidade, da inclinação do eixo da Terra, significa que vai aumentar o contraste entre as estações. O verão vai ficar mais quente e o inverno vai ficar mais frio para os dois hemisférios.
Variação na excentricidade. Você vai ter uma alteração na quantidade que todo o planeta recebe de energia, tá? Porque a excentricidade ela não depende aí, né, de quem é verão e quem é inverno. Então, todo o planeta vai receber ou mais ou menos energia em cada época do ano. E a precessão faz trocar a época a época do ano em que acontecem as estações. Tá? Quando você está no outro extremo do ciclo, você vai ter a estação, você vai trocar, né? Hoje a gente tem o verão do hemisfério sul, é no final do ano. Quando você estiver no outro extremo do ciclo, o verão do hemisfério sul vai ser no meio do ano. Tá? Certo? Então, crianças, mais alguma questão? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Queria saber se a Chovenópolis realmente vai chover o fim de um feriado inteiro. Sim. Sim. Bem-vindos. Bem-vindos a Chovenópolis. Dou-lhe 2,5. Dou-lhe 3. Vendido, então, crianças, encerramos a nossa aulinha aqui hoje. Tá? Quem tiver mais dúvidas, pode comparecer ao plantão daqui a pouco, tá? Das 5 até as 7, eu tô online à disposição aí de vocês, naquele endereçozinho que tá disponível lá no Moodle. Tá bom? Valeu pela presença de vocês, crianças, e até semana que vem.